Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá, hoje é dia 7 de abril, terça-feira, e nós vamos começar aqui mais uma aula de História, nossa segunda videoaula. Estamos começando agora a unidade 2, né, o tema 2 da unidade 2. Vocês já fizeram a leitura das páginas 14 e 19, mas agora continua com essas páginas abertas aí. Abram aí novamente, abre o caderno de história de vocês também, anotem os tópicos no caderno, anotem os principais pontos que vocês forem observando durante as aulas. E se tiverem dúvida, é só me perguntar, só me mandar um e-mail, só me mandar uma pergunta no fórum, nos grupos do WhatsApp, que eu estou à disposição para responder e tirar as dúvidas de todos vocês, porque a gente não pode ficar com dúvida agora. Então, pessoal, antes da gente entrar aqui na nossa unidade 2, no nosso segundo tema, vamos relembrar o que nós vimos na semana passada? Semana passada, nós estudamos sobre os astecas. Nós vimos que os astecas ocuparam ali os territórios onde hoje nós temos o México. Então esse povo fez parte da história do México e o México até hoje tem muito orgulho dessa sua história. Tanto que até hoje, pessoal, eles têm na sua bandeira, a bandeira do México, eles têm essa história da cultura asteca, lembram? Da águia que tinha uma serpente na boca, pousada sobre um cacto? Olha aí a imagem da bandeira. Eles até hoje carregam, então, na sua bandeira a sua própria história. Então, eles têm muito orgulho dessa história. Nós vimos aí que eles se formavam em uma democracia, onde nós tínhamos um governante que tinha tanto poder militar quanto poder religioso juntos, ou seja, religião e política andando juntos. Nós vimos que eles construíam pirâmides, eles ofereciam sacrifícios humanos, vimos que eles eram um povo muito guerreiro. E agora nós vamos estudar o Império Inca. Nós vamos ver outra sociedade que vivia também na América antes da chegada dos europeus ao continente americano. Então, pessoal, hoje nós vamos ver os Incas. Quem aí já ouviu falar da cidade de Machu Picchu? Olha aí a imagem da cidade. Com certeza todo mundo já viu uma foto, todo mundo já ouviu falar dessa cidade, não é mesmo? É uma cidade, pessoal, que fez parte do Império Inca. Ela é considerada a cidade perdida dos Incas. Porque ela só foi encontrada em 1911. Porque ela ficava num local tão alto que demorou muitos anos para que essa cidade fosse descoberta. E hoje o que nós temos a cidade de Machu Picchu é apenas 30% do que foi construído originalmente pelos povos incas, porque essa cidade já foi reconstruída outras vezes. Então, mas a gente ainda tem um restinho da sua história. Uma cidade toda construída de pedras, num local bem alto, o que prova que os pesquisadores acreditam que ela foi construída dessa forma para poder fazer o controle das cidades dos locais mais baixos, ou seja, foi uma cidade construída num local bem alto para poder fazer o controle do que estava abaixo dela. Essa que é a ideia da cidade de Machu Picchu. Então vamos conhecer um pouquinho aqui agora do Império Inca, qual a história desse império, como ele estava organizado. Vamos conhecer qual foi o seu tempo de duração, onde ele se localizou, como foi a sua sociedade, sua economia, sua política, a religião. Vamos ver aqui agora. Então, pessoal, onde se localiza em primeiro lugar? O Império Inca se localiza na América Andina, que nós podemos também chamar de Vale dos Andes, ou América dos Andes, por causa da região da Cordilheira dos Andes. Ou seja, é uma região bem alta, uma região muito montanhosa, bastante elevada. Essa cidade então ficava numa altura bem grande. O Império Inca ocupou os territórios de onde hoje nós temos o Peru. Então, até hoje as pessoas vão a Machu Picchu, que fica ali no Peru, e é onde ficou localizado o Império Inca. O Império Inca, ele teve seu início em 1438 e ele teve a sua duração até 1533, ou seja, é um período bem curto, de aproximadamente quase 100 anos de duração. E assim como os astecas, o povo, os incas, né, o Império Inca, eles entram em declínio com a chegada dos espanhóis ao território dos incas, ao continente americano. Eles vão entrar em declínio dessa forma também, bem semelhante com o que aconteceu com os povos astecas. E aí, pessoal, como que estava organizado esse império? Esse império, ele era dividido em 4 partes: norte, sul, leste e oeste. E essas 4 partes juntas, elas se chamavam de Tawantinsuyu. É um nome bem esquisito, né? Um nome bem grande, um nome bem diferente. Pois é, a Tawantinsuyu
era o conjunto, então, dessas 4 partes do Império. E bem no meio dessas 4 partes, a gente tinha a capital, que é a cidade de Cusco. A capital desse Império Inca é a cidade de Cusco, então ela ficava bem no centro para fazer o controle de toda essa região. Para fazer o controle, então, pessoal, de todo esse império, eles fizeram uma logística bem legal. Eles construíram diversas pontes, estradas, tudo para poder ligar a diversas regiões do império. Agora, pessoal, nós vamos ver aqui como era formada a sociedade inca. Quem é que será que governava? Quem é que fazia parte dessa sociedade dentro desse império? Em primeiro lugar, nós tínhamos o governador, que era chamado de Sapa Inca. Era o rei dentro da sociedade inca, era chamado de Sapa Inca, então. E o último Sapa Inca que a gente tem conhecimento dentro do Império Inca, que foi justamente com a chegada dos espanhóis, ele era considerado filho do sol. Ele era considerado filho do sol, ou seja, ele era tanto uma divindade quanto um rei político, um rei militar, e ao mesmo tempo ele era considerado também uma divindade dentro do Império Inca. Então, novamente, nós vemos aqui que dentro desse império a gente tem uma teocracia, assim como nós tínhamos ali com os astecas. A gente também vai ter uma teocracia dentro do Império Inca, ou seja, religião e política andando juntas. E como será que esse rei fazia para se manter no poder? Será que ele simplesmente dizia que ele era um governante, que era filho do sol e todo mundo aceitava? Então, ele fazia alianças com outros chefes religiosos de cada cidade dentro do império. E aí, como que funcionava isso? Ele oferecia sacrifícios, ele oferecia algumas coisas do comércio e, em troca, esses chefes religiosos confirmavam a legitimidade do seu poder. Ou seja, eles reafirmavam dentro de cada cidade que o Sapa Inca era realmente um filho do sol, era realmente uma figura divina. Então ele precisava do auxílio de outros setores, de outras pessoas, para poder confirmar o seu poder divino e continuar no poder. Uma coisa importante que a gente tem que saber também sobre o Sapa Inca: o governo não era hereditário, ou seja, não passava de pai para filho. Quando esse Sapa Inca morresse, então, o seu filho não necessariamente se tornaria também o Sapa Inca. Até porque aconteceu uma coisa bem, assim, complicada dentro dessa sociedade. Assim, quando o Sapa Inca morria, toda a sua família também era morta e enterrada no mesmo local que ele era enterrado. Suas esposas, seus filhos, todos eles eram sacrificados e enterrados no mesmo túmulo que ele. Então, assim, é bem triste, né? Então, a gente não tinha como ter um governo hereditário, não, de Sapa Inca, tá bom? E aí, pessoal, vamos entender aqui como que é a divisão dentro da sociedade? Então, em primeiro lugar, o governo mais importante dentro da sociedade inca, nós temos o Sapa Inca. E abaixo, nós temos os apus. Quem são os apus? São os administradores das 4 partes do império. Lembra que a gente tem ali a Tauba de Suyu, com as partes norte, sul, leste e oeste? Então, eles precisavam de pessoas para poder administrar essas 4 partes, porque o Sapa Inca sozinho não daria conta de fazer toda essa administração. Então, ele tinha aí os apus para administrar essas 4 partes e tudo funcionar muito legal. Depois, nós temos os governadores, que vão também ajudar aí nessa administração dessas partes do império, auxiliar o Sapa Inca aí nessa administração. Depois, pessoal, nós temos os curacas. Quem são os curacas? Eles são os chefes locais das cidades. Então, eles também estão ajudando nessa organização do Sapa Inca com relação ao Império Inca. Depois, nós temos os trabalhadores. Os trabalhadores, pessoal, eles ficavam dentro dos ailus, que eram uma espécie de aldeia. Eram várias aldeias, todas as aldeias tinham seus próprios ailus. E lá eles praticavam artesanato, metalurgia e diversas outras coisas. E por último, aqui nós temos os pinãs. Quem são os pinãs? Os pinãs são os prisioneiros de guerra, que foram aprisionados de outros povos e não aceitaram ser subjugados pelo Império Inca. Então eles se tornam servos. A maioria deles vai trabalhar para essa aristocracia, ou seja, para essas pessoas aí mais importantes dentro do Império Inca. Então eles vão se tornar servos dentro das casas dessas pessoas mais ricas da sociedade inca. E aí, pessoal, a gente tem aqui também, vamos colocar aqui, olha, um outro grupo dentro da sociedade inca.
pela família dos Sapa-Incas. Então, quando esse Sapa-Inca morria, as pessoas que sobraram da sua família formavam era uma rede, era uma conexão, e eles formavam um grupo chamado de Panacas. E esses grupos eles tinham uma importância muito grande dentro da sociedade, dentro do Império Inca, principalmente com relação aos últimos Sapa-Incas que haviam morrido. Essas famílias elas têm uma certa importância. Quando os espanhóis chegam no continente americano e têm contato com as sociedades incas, o que eles vão descobrir? Eles vão descobrir que existem ali cerca de 11 panacas, ou seja, existem 11 grupos ligados a famílias que eram de Sapa-Incas. Então a gente pode calcular aí mais ou menos que pelo menos nós tivemos 11 Sapa-Incas dentro do Império Inca, porque cada grupo de panacas estava ligado a um Sapa-Inca. Então, se nós temos 11, a gente pode dizer que pelo menos 11 Sapa-Incas passaram pelo Império Azteca. E aí, pessoal, uma coisa bem interessante também que a gente tem dentro do Império Inca é que eles também praticavam a mumificação. Assim como os egípcios, né? A gente pensa que talvez só os egípcios praticavam a mumificação. Não, os incas também faziam essa prática. E eles faziam isso porque eles acreditavam que quando a pessoa morria, a sua alma ficava no mundo paralelo. E até ela finalizar essa jornada nesse mundo paralelo, ela precisava que seu corpo estivesse conservado. Porque quando o seu corpo se deteriorasse todinho, significava que a sua jornada estava concluída. Então, eles praticavam ali a mumificação para guardar o corpo durante esse período. E aí, pessoal, eles têm dois tipos de mumificação, que é a mumificação artificial e a mumificação natural. A mumificação artificial, pessoal, é quando eles abriam o cadáver humano e tiravam as vísceras do corpo e colocavam ali dentro algumas ervas, algumas plantas e fechavam esse corpo para que ele se desintegrasse. Às vezes eles enterravam ou às vezes não. Às vezes esse corpo poderia ficar depositado numa montanha e ficava lá até ele se desintegrar todo. E também a gente tem a mumificação natural, que é quando eles não abrem, eles não retiram as vísceras, eles simplesmente deixam esse corpo ali para poder fazer esse processo de deteriorização sozinho. E eles acreditavam que esse corpo deveria ficar num local frio e seco. E muitas das vezes eles colocavam em regiões bem altas, na região dos Andes mesmo, em áreas muito montanhosas. E uma coisa, pessoal, que eles descobriram com o passar dos anos dentro do Império Inca é que esse povo Inca tinha o costume de sacrificar jovens e crianças. Foram encontradas algumas múmias de crianças e jovens e descobriram que essas crianças e jovens morreram no ritual de sacrifício. Eles foram sacrificados aos deuses. A gente tem aí a imagem ali da menina, donzela, assim, dessa forma que ela foi chamada quando ela foi encontrada. Essa menina teria cerca de 13 anos quando ela foi oferecida em sacrifício. E eles puderam observar que dentro do seu corpo ela teria ingerido um pouco de álcool, algumas ervas, talvez até mesmo para ela estar dopada quando isso tudo acontecesse. Então eles praticavam ali sacrifícios rituais e praticavam mumificação também. Se vocês observarem na imagem, a menina foi encontrada praticamente intacta. O corpo da menina estava praticamente intacto ali quando ela foi encontrada. Então a gente vê que é um outro grupo que também pratica a mumificação. Não somente os egípcios faziam isso. A gente tem outras sociedades que também praticam. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho agora de economia. Dentro da sociedade Inca, a base da economia deles era a agricultura. E como que eles faziam essa agricultura numa região tão alta? Olha aí na imagem, eles construíam diversos terraços e eles faziam degraus nesses terraços para eles poderem fazer a sua plantação de uma forma bem diferente, aproveitando aquele espaço, já que eles não tinham um espaço, uma região plana, eles tinham uma região muito montanhosa, então eles fizeram dessa forma, eles construíram diversos terraços que tem um formato de degraus, tá vendo? E lá eles plantavam batata, milho, feijão, algodão, tomate, pimenta, abacaxi.
E uma coisa bem interessante dentro do Império Inca é que eles tinham cerca ali de 2.000 tipos diferentes de batata. E além disso, pessoal, eles também domesticavam os animais, como lhamas, alpacas, de onde eles poderiam se alimentar e também utilizar como meio de transporte. No artesanato também, eles desenvolviam a metalurgia e também a produção de objetos de cerâmica. Uma coisa bem legal também, pessoal, dentro do Império Inca, é com relação às construções. Eles construíram a sua cidade com blocos enormes, blocos gigantescos de pedra, cortados numa proporção, assim, perfeita. E isso até hoje intriga os pesquisadores, porque eles não sabem como que eles conseguiram realizar esse corte tão perfeito, com que máquina que eles utilizaram, eles não sabem, isso ainda é um mistério para os pesquisadores até hoje. E aí eles construíram, então, diversas cidades com esses blocos. Eles construíram templos, palácios e uma infinidade de outras construções, pontes. E tudo isso só foi possível, pessoal, graças à mita. O que é a mita? A mita é um sistema de trabalho que existe dentro da sociedade inca, de onde eles deveriam tirar alguns dias do ano, obrigatoriamente, para poder trabalhar para o governo. Para eles trabalharem, então, nas construções dessas construções públicas, e também tinha mita em outros sentidos. Tinha uma mita também, por exemplo, para trabalhar na mineração, uma mita para trabalhar na agricultura. Isso tudo ia depender bem. Mas o que a gente entende é que essas construções foram feitas graças a esse trabalho da mita. Então, todos os trabalhadores obrigatoriamente tinham que separar alguns dias do ano para poder realizar então esse trabalho, para poder trabalhar então nessas construções aí dentro do Império Inca. E aí, pessoal, o Império Inca, ele vai então ter o seu fim aí em 1533 com a chegada de Francisco Pizarro, um espanhol também, e a gente tem o declínio do Império Inca também. E, pessoal, agora que a gente já conheceu esse império, vimos que ele possui uma teocracia, uma divisão, ele tem o Sapaica como governante. Dentro dessa sociedade a gente tem os Pamacas, que são grupos ligados aos descendentes dos Sapaincas. Nós vimos que eles construíam cidades com blocos, cidades enormes, cidades grandiosas. E até hoje a gente tem um pouquinho, né, como conhecer um pouquinho dessa sociedade, como a cidade de Machu Picchu, a gente ainda tem isso aí até hoje. Então, foi mais uma aula de história que nós tivemos aqui. Agora vocês façam a leitura novamente, façam os exercícios conforme está no informativo de história. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar que eu estou à disposição de vocês para esclarecer todas as dúvidas. E até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau!